No ar, programa Visão Livre. No programa de hoje, vamos abordar um tema bastante badalado, né? Que é o tal da empresa socialmente responsável. No Brasil existe inclusive um instituto, né? Que acho que é o Instituto Ethos, da empresa socialmente responsável. Curioso que muitos empresários, inclusive, acabam embarcando nesta ideia sem perceber, inclusive, de que a própria proposição do empresa socialmente responsável já é uma medida anti-empresa, anti-iniciativa privada. As empresas se qualificam como tal, né, como socialmente responsável, na medida em que elas desenvolvem algumas tarefas junto à comunidade em que elas estão inseridas, mantêm uma escola para crianças carentes, patrocinam atividades culturais e por aí afora vai. Tem milhares de opções, milhares de oportunidades que encaixam dentro desse tal do socialmente responsável. Mas o que eu quero questionar é exatamente este tal do socialmente responsável. Essa qualificação dá a impressão de que ter responsabilidade social é fazer alguma coisa extra. Toda atividade da empresa não é vista como tal. Ora, todas as atividades, todas as empresas, elas evidentemente, aquelas que não são criminosas, evidentemente, né? Elas cumprem uma função social. Elas têm responsabilidade social ao oferecer o seu produto no mercado para o consumidor adquirir, ao vencer a sua concorrente, inclusive com preços mais acessíveis, ao produzir um bem novo, e todo bem que é colocado no mercado, esse bem novo, vai atender uma demanda existente, ou até mesmo criar uma demanda porque é um bem mais barato, mais eficiente. Então, é preciso colocar uma ponderação nesse termo que é usado em larga escala, né? Além do mais, a empresa, o princípio maior é exatamente servir o consumidor, né? Atender uma demanda do mercado, que por si só já se justifica socialmente, portanto ela é socialmente responsável, né? Além disso, tem os impostos que ela paga. Além disso, tem os empregos que essas empresas geram. Então, elas, primeiro, atendem uma demanda de mercado. Segundo, elas geram empregos, pagam impostos. O lucro líquido das empresas, 35% é a taxação do imposto de renda. Então, se uma empresa quer fazer alguma coisa a mais para a sua comunidade, que faça, não tem nenhum problema, né? Pode fazer, inclusive, como o Bill Gates, doar 90% de toda a sua fortuna para entidades assistenciais, para instituto de pesquisas. Ótimo, não tem nenhum problema. Agora, esse argumento, né, como a gente vê, inclusive, algumas propagandas de empresas, como aqui no Paraná, a Viapar, né, tem um programa de intervenção, então se qualifica como empresa socialmente responsável, né? Então dá a impressão de que as outras empresas que não fizerem esse plus a mais, elas são apenas parasitárias da sociedade. Aliás, é isso que esses empresários, né, bocós, vamos chamar assim, acabam engolindo, criando um diferencial frente à opinião pública, né, frente a esta visão aí do politicamente correto e esta antiglobalização, anticapitalista, na perspectiva de sensibilizar o consumidor, porque ela é diferente das outras empresas. Então, o princípio é de que as outras empresas que não participam num programa como esse, elas exploram a sociedade, né? Em última instância, está calcado lá nos princípios expostos no Manifesto Comunista do Marx. E os nossos empresários
míopes como são, não consegue perceber este detalhe. Não consegue perceber que esta noção de empresa socialmente responsável, ela não é cunhada para apoiar a livre iniciativa, que é a livre iniciativa, inclusive, que realizou a revolução industrial, que desenvolveu as forças produtivas, que produziu riquezas colossais. Então, não consegue entender isso e passa, inclusive, a cultuar algo que é exatamente um princípio anti-empresa. Então, se você é empresário que está me assistindo e que quer ser, de fato, socialmente responsável, saiba que se a sua empresa não trabalha com malandragem, se não trabalha com pirataria, se não trabalha sonegando os impostos, dando calote, coisa toda, e nem vendendo produto que prejudicial ao consumidor, você já está cumprindo a sua função social. Então, função social da empresa ou responsabilidade social da empresa é exatamente a existência da empresa. Foi assim que transformou a sociedade que era antes da Revolução Industrial nessa riqueza colossal que temos hoje. A humanidade, a população multiplicou por 10, a expectativa de vida mais do que dobrou de 32 anos em meados do século XVIII para 80, 78, 80 até 83 em alguns países. Isso sim é responsabilidade social. Agora, o plus a mais que alguém queira fazer, sempre as empresas fizeram. Podem fazer, devem fazer, né? Mas não usando este rótulo, porque este rótulo acaba contribuindo com a imagem que já se tem consolidada na sociedade de que a propriedade ela é indevida, de que a propriedade é um roubo, ou que aqueles que têm riqueza acabam sendo obrigados, inclusive por uma própria conveniência social, a se envergonhar dela, né? Basta ver agora na conjuntura do segundo mandato do presidente Lula as forças que o apoiam, né? Então, todos acabam se sentindo assim que a opção da esquerda, mesmo que seja um grande empresário, é a saída, porque o capitalismo seria selvagem. Selvagem é exatamente o oposto do capitalismo. Selvagem era o antigo regime que mantinha as classes estagnadas, sociedade com castas. Selvagem foi o socialismo, que não desenvolveu as forças produtivas e que manteve milhões e milhões de pessoas no atraso, além das milhões de vítimas do próprio regime que morreram ou de fome ou pela repressão política. Tempo esgotado, o programa Visão fica por aqui. Até a próxima edição.